A paz do Senhor a todos. Dando continuidade a este trabalho de levar a palavra a todos aqueles que estão necessitados, assim como nós que estamos aqui gravando e falando com vocês, hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 51. A palavra do Senhor nos diz assim, desta vez: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Este é um texto, meus queridos e minhas queridas, que é um texto bem conhecido. É um texto que demonstra os fatos acontecidos logo após a morte de Cristo. Quando tudo se consumou, ali o projeto do Senhor foi consumado com a morte de Cristo na cruz, os primeiros eventos que sucederam logo após o seu espírito ter saído do seu corpo foi o véu ter se rasgado, um grande temor de terra e as pedras se fenderam. Queridos, é muito importante para todos nós compreendermos realmente o que isso significa, porque no tempo que nós vivemos, isso aqui é importante para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Quando Jesus expirou, ele simplesmente deu livre acesso ao Pai, porque antes o homem ou todo aquele necessitado precisava da intercessão, do intermédio de uma outra pessoa para entrar no templo e falar com Deus. O povo de Israel vivia essa condição em que o sacerdote tomava em suas mãos toda a oferta que era levado, e se o Senhor se agradasse da posição, da postura daqueles ofertantes, os pecados eram perdoados, a adoração era aceita, mas se não fosse, o primeiro que morreria era o próprio sacerdote. Mas com o sacrifício de Jesus, isso acabou. Cada um passou a ter o livre acesso ao Pai. E por que foi demonstrado de forma clara no texto que o véu se rasgou em dois? Porque ao se rasgar em dois, ele abriu uma parte para um lado, outra parte para o outro, deixando apenas uma passagem no meio, mostrando que o homem não tem que se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que andar reto, porque o caminho do Senhor é reto. E ele fala de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque não existe nada que impeça o homem no céu, nem na terra, de ir direto ao Senhor. Buscar a sua salvação, buscar aquilo que ele precisa, buscar o seu consolo. O véu se rasgou de alto a baixo, abrindo-se em dois lados, mostrando que o caminho, que existe uma porta, e o caminho estreito, e existe uma passagem apenas uma porta, que é o Senhor Jesus. Se você se desvia para o lado direito, você será impedido de alcançar a sua salvação. Se você se desvia para o lado esquerdo, a mesma coisa. Você será impedido de alcançar a sua salvação, porque vai existir barreiras, empecilhos. Mas se você seguir reto, você vai passar pela porta, que é o Senhor Jesus, e alcançar a sua salvação. Mas o texto continua falando de forma clara. Tremeu a terra. Por que a palavra do Senhor enfatiza essa ocorrência? Tremeu a terra. Nós já podemos ver, já tivemos acesso a várias imagens de grandes terremotos, ou até pequenos terremotos, que ocorreram em várias regiões, em vários locais. As pessoas muitas vezes estavam
vivendo o seu cotidiano, vivendo o seu dia a dia, fazendo os seus afazeres, distraídas, dispersas, concentradas ali nas suas atividades. Quando veio um terremoto, balançou todas as coisas e os fez despertar. Algo grandioso, algo diferente, algo que eu não tenho controle está acontecendo. Foi o que Jesus acabou de fazer ali com a sua morte na cruz. Quando Jesus morreu, a terra tremeu justamente para que todos pudessem ter esse abalo, pudessem ter a sua atenção despertada para parar tudo o que estivessem fazendo e voltar seus olhos para aquele acontecimento. E é o que o Senhor quer que você tenha hoje. Seus olhos, seu coração, seu espírito, sua mente voltada para esse acontecimento. Porque esse acontecimento ele é muito importante para a vida de todos aqueles que querem algo diferente. A morte de Cristo, ela veio para perdoar o pecado de uma humanidade. O pecado de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente. O pecado de todos aqueles que confessam a Jesus os seus erros. Em Apocalipse fala: examine-se a si mesmo. Eu não tenho que falar sobre o seu erro. A ou B não tem que falar sobre o seu erro. Você tem que saber do seu erro. Porque a palavra do Senhor fala de forma clara quais são os erros que nós temos que evitar. Desde o proferimento das leis, lá em Deuteronômio, desde a emissão e a escrita, a lavratura dos mandamentos, o Senhor vem nos mostrando o que podemos e o que não podemos fazer. Mas não cabe a mim julgar. Não cabe àquele que está ao seu lado direito ou ao seu lado esquerdo te julgar. Cabe você olhar para dentro de si e saber o que é certo e o que é errado. E você falar com o Senhor, pedir perdão a Ele. Ter essa estrutura abalada, ter esse movimento diferente na sua vida. Porque Jesus, Ele morreu por você. Ele abalou as estruturas de um mundo, abalou a estrutura de uma existência, de uma vida, para que você pudesse ter um milagre, para que você recebesse o bem maior, a maior parte da herança, que é a salvação e ir morar na eternidade com o Senhor. O Senhor permitiu que houvesse esse terremoto e o Senhor hoje está estremecendo as suas bases, estremecendo a sua vida, para que você se atente para esse sacrifício, para que você veja o quão grande é o amor de Deus por você, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por você. Ele não só derramou no Pentecostes, mas Ele derrama ainda hoje o seu Santo Espírito sobre cada um existente nessa terra e que queira receber o Espírito Santo do Senhor, para que ele possa ter uma modificação em sua vida, um caminhar reto para a salvação. Se você quer, basta deixar o Senhor estremecer a sua vida para tirar a sua atenção do que tem distraído você. Muitas vezes nós vivemos num mundo tão agitado, tão difícil, que nós passamos a não ver o que o Senhor tem feito e o que o Senhor tem falado conosco. Mas o Senhor tem a cada dia, através dos sinais que têm se cumprido, feito que este evento do tremor de terra, este abalo, essa diferença, esse chamamento da atenção de cada um de nós possa acontecer. Porque você não pode estar distraído no grande dia. Porque se você estiver distraído até chegar ao grande dia, você pode ficar para trás. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que quando Ele voltar para levar a sua igreja, que você esteja no meio dessa igreja que subirá aos céus com o Senhor. Então se alerte, se atente, porque o Senhor tem movido,
tem estremecido todas as barreiras para que você esteja alerta para este grande momento. E o Senhor fala: fenderam-se as pedras. Quebrar uma pedra, quebrar uma rocha, é muito difícil. Tem que acontecer eu exercer uma força, uma compressão muito grande para que uma pedra, uma rocha se fenda. O mundo tem feito isso com vários corações. Tem transformado o coração de carne em um coração de pedra. Tem feito com que as pessoas endureçam seus corações a ponto delas não sentirem mais a presença do Senhor. Mas o Senhor hoje, Ele tem colocado na sua vida uma nova oportunidade. Ele tem quebrado essa rocha, essa pedra que está dentro do seu peito, para que o Senhor possa entrar, possa penetrar lá no meio dele. Não só na camada superficial, porque o que vem superficialmente rapidamente se perde. Mas quando você quebra algo ao meio, quando você abre algo, você tem acesso à parte interna dessa pedra. E o que o Senhor quer? Ele quer entrar no seu interior. O Senhor quer falar no seu íntimo, para que você ouça as suas palavras, atenda o seu chamado, para que você siga os seus mandamentos, siga as suas leis, para que você não fique para trás, para que você possa gozar da salvação em Cristo Jesus. Abra o seu coração para o Senhor, quebra esse coração de pedra e deixe o Espírito Santo o restaurar como um coração de carne, um coração que pulsa, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de orgulho de servir a um Deus que é verdadeiro e único e que trabalha incessantemente por você. O Senhor quer te alertar para o grande momento em que vivemos e para o grande momento que virá, que é o arrebatamento da igreja e a sua ida para a eternidade com Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, esteja alerta, esteja atento, porque o Senhor está te chamando. O Senhor quer você. Deixe o Senhor operar no seu íntimo, para que a sua salvação esteja garantida. Um abraço a todos.